Olá! Ora, essa aula de revisão, eu falo que é o coração da sua prova. Né? Por quê? Porque aqui, realmente, a maioria, né, está a maioria dos benefícios, dos assuntos que vão ter na sua prova. Lógico, 70 questões, professora, o CESP vai pegar tudo? Vai, mas ele vai ter um reforço maior na questão dos benefícios previdenciários. E como que eu dividi essa aula? Nós vamos dividi-la bem, né, porque ela vai ser extensa, mas nós vamos fazer questões sobre cada tipo de benefício. Há questões que o próprio CESP elaborou e há questões que eu mesma elaborei. Por quê? Para chamar a atenção de alguns pontos da legislação que foi alterada. Tá ok? Então vamos com calma, mas vamos acertar todos eles. Ai, professora, não consegui acertar todas as questões junto com a senhora. Ótimo! Mas conseguiu entender o erro? Consegui. Então tá ótimo. É melhor você errar agora, estudar mais um pouco e acertar, entender o erro, né, no seu estudo, do que chegar com dúvida lá na hora da prova. Então, é agora que é a hora, tá? Vamos começar? Eu vou começar com questões sobre os benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez. Por que eu escolhi os dois conjuntamente? Porque muitas regras são comuns. Eles são benefícios por incapacidade, eles são benefícios não programados, que apresentam, né, exigem, em termos de carência, o mesmo número de contribuições, também tem as mesmas exceções. Então, só o fator gerador e os valores é que são diferentes. Então, vamos verificar? Vamos para as questões? Vamos lá. Veja. O empregado e o empregado doméstico, em gozo de auxílio-doença, serão considerados pela empresa e pelo empregador doméstico como licenciados. Veja que eu já começo, né, com uma questão nossa. E nem por ordem, como eu faço com o curso teórico. Pá, chegou uma questão. Auxílio-doença é um benefício que suspende o contrato de trabalho. Então, veja. O auxílio-doença traz para o empregado e para o empregado doméstico a suspensão do contrato de trabalho. Professora, auxílio-doença acidentário somente? Não. Qualquer auxílio-doença faz suspender o contrato de trabalho do empregado e do empregado doméstico. Quando eu grito "e", já não posso gritar muito, você sabe disso, é porque o artigo 63 da Lei 8.213 foi alterado, incluindo o empregado doméstico. Então, veja, o empregado e o empregado doméstico em gozo de auxílio-doença, está aqui restringindo a modalidade do auxílio-doença? Não. Qualquer tipo de auxílio-doença. Serão considerados pela empresa, no caso do empregado, e pelo empregador doméstico, no caso do empregado doméstico, como licenciados. Corretíssimo o item. Tá? Isso foi para frisar o quê? A introdução do empregado doméstico nessa condição, tendo o seu contrato de trabalho suspenso. Vamos para a próxima? E coloquei meu nome, veja. Adriana, empregada há 8 meses num supermercado, sofreu um acidente automobilístico enquanto viajava durante suas férias. Pelos ferimentos sofridos, teve que se afastar do trabalho por mais de 3 meses. Pode-se dizer que, embora assegurada esteja incapacitada para o trabalho, ela não poderá receber auxílio-doença, uma vez
que não cumprira a carência mínima de 12 contribuições mensais à Previdência Social. Certo ou errado? Então, eu volto no caso da Adriana. Ela é empregada apenas há 8 meses num supermercado. Gente, e eu gosto de sempre mostrar para vocês, né? Quando for o tempo no passado, o A tem o H, né? É o haver. Porque muitos e-mails, lógico que eu não posso constranger vocês e nem faria, mas eu vejo a dificuldade de alguns de escrever. Então, fala assim, professora, eu estou estudando há 2 anos, sem H. Então, vamos corrigir. Eu estou estudando há 2 anos com H. Eu vou estudar daqui a 2 anos, no futuro, aí é sem H. Mas em relação ao passado, vamos colocar o verbo haver. Isso vai ajudar você na prova, tá? Então, olha só, ela tem apenas 8 contribuições e sofre um acidente. Esse acidente, ele ocorre durante as férias. Não é um acidente que eu posso considerá-lo do trabalho. É um acidente qualquer, não é isso? E ela vai se afastar do trabalho por mais de 3 meses, porque ela não tem condições. Ela não tem condições agora de exercer o trabalho. E aí, a pergunta, a afirmativa é que, embora ela esteja incapacitada para o trabalho, ela não pode receber auxílio-doença. Por quê? Porque ela não tem cumprida a carência mínima de 12 contribuições mensais. Veja, o auxílio-doença exige carência? Sim, de 12 contribuições mensais. Ela tem apenas 8. Então, a incapacidade dela iniciou antes do cumprimento da carência. Sim. Mas a carência para o auxílio-doença, ela é dispensada em alguns casos? Sim. Um deles é quando a incapacidade decorrer de quê? De acidente de qualquer natureza ou causa, que foi o caso de Adriana. Ela sofre um acidente, fica incapacitada para o trabalho. Embora ela não tenha 12 contribuições mensais, ela tem direito ao auxílio-doença? Tem. Por quê? Porque nesse caso é dispensado o cumprimento da carência. Então veja, falar que ela não poderá receber auxílio-doença porque ela não tem a carência mínima necessária está errado. Por quê? Como foi acidente, e não precisa necessariamente ser acidente do trabalho, pode ser qualquer acidente, ela vai sim ter direito ao benefício. Então, portanto, a afirmativa, o item é incorreto, errado. Tá? Isso eu tenho certeza que vocês acertaram, tá? Vamos para a próxima. Ó, tô inspirada, hein? Geraldo é funcionário de uma empresa e está afastado do trabalho em gozo de auxílio-doença. Então, aqui, o examinador já está dizendo que ele está em gozo de auxílio-doença. Não precisa preocupar das condições que geraram. Ele já está. Veja, a empresa vem lhe pagando a diferença entre a remuneração e o valor do auxílio-doença. Direito assegurado a todos os empregados da empresa. Nessa situação, pode-se afirmar que a complementação do auxílio-doença recebida por Geraldo não terá incidência de contribuição previdenciária. Ora, eu estava tão inspirada que essa questão eu juntei a parte de benefício com a parte de custeio. Por quê? Lá no parágrafo único do artigo 63 da Lei 8.213, fala que se a empresa dá o direito ao empregado da chamada licença remunerada, ela é obrigada a pagar-lhe a eventual diferença entre a remuneração
e o valor do auxílio-doença. E ela já está pagando, tá? Aí lá na lei de custeio, lá na 8.212, no artigo 28, parágrafo 9º, diz que não será salário de contribuição essa complementação do auxílio-doença, desde que esse direito seja estendido a todos os empregados da empresa. Então, se não será, é porque não haverá incidência de contribuição previdenciária. E aí eu pergunto, ora, nessa situação, na situação do Geraldo, pode-se afirmar que a complementação do auxílio-doença recebida por Geraldo não terá incidência de contribuição previdenciária. Certo, não terá por quê? Porque essa complementação, veja, ela é um direito assegurado a todos os empregados da empresa. É estendido a todos os empregados da empresa. E se for estendido a todos, não é salário de contribuição. E se não é salário de contribuição, não tem a incidência de contribuição previdenciária. Nossa, professora, a senhora foi lá e voltou. Sim, né? Item correto, mas para chamar a atenção de quê? Que a sua banca pode fazer exatamente isso. O raciocínio completo. Só um minutinho, porque a voz já está indo, né? A voz já está indo. Fazer um raciocínio completo nesse caso. Entenderam? Tá joia? Gostou da super aula, top de linha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Convido você a acessar nosso site laconcurso.com.br e fazer nosso curso completo de aulão de véspera do INSS 2016. Professor, o curso de aulão de véspera é exatamente isso. Nós aqui do Laconcurso, nós resolvemos inovar, nós resolvemos fazer algo diferente, algo que realmente vai te ajudar nessa reta final da sua preparação para o INSS 2016. Então, nós montamos um aulão de véspera muito especial para vocês, em duas partes, 2 blocos. Nós temos aí em torno de 45, 50 horas somente de exercício da banca do CESP, é o primeiro bloco, eu vou apresentar para vocês os professores já já, e o segundo bloco, que é um suporte pedagógico de teoria dos principais assuntos que o CESP costuma cobrar, ou seja, é um mini curso, é um aulão de véspera para aqueles alunos aí de reta final, aqueles alunos que começaram a estudar um pouquinho atrasados e, claro, também para aqueles alunos que já estão estudando e quer dar aquele up na sua preparação nessa corrida do INSS 2016, tá certo? Ó, vem comigo aqui. Olha, aqui no Laconcursos é o seguinte, meus amigos, aqui é o melhor custo-benefício da internet. Você pode pesquisar, pode procurar, conferir, comparar aí, pode fazer isso que você vai chegar a uma conclusão. Este super aulão de véspera, por apenas R$ 79,90. Professor, quando que ficará disponível? Nesse exato momento, nós temos já 140 horas aí disponível para vocês. Claro que a gente vai majorar essa carga horária ainda, você pode ter certeza, e nós iremos disponibilizar todas as videoaulas, preste atenção, até 10 dias antes da prova. Professor, por quê, professor? Porque aula de aulão de véspera é um tesouro. Tá? Por quê, professor? Porque o professor ele foca na prova, já tem uma data certa, então ele vai se inspirar naquilo que acha que pode ser cobrado, que é mais importante. Então, o que acontece? Nós disponibilizamos com antecedência para que você assista 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes você quiser. Que esse conteúdo vai ficar na sua cabeça e lá no dia da prova vai ser sua felicidade. Prazo de acesso, 70 dias, você pode assistir quantas vezes quiser. Carga horária prevista desse super curso de aulão de véspera. Olha só, mais de 150 horas. Eu digo mais porque tenho certeza que nós iremos ultrapassar 150 horas aí o nosso aulão de véspera que está em gravação ainda. Banca do CESP, prova dia 15/5. Professor, como é que está a estrutura do aulão? Está o seguinte, olha só. Nós temos aqui um super reforço pedagógico em direito previdenciário,
Tá? Para isso, temos 3 grandes mestres para vocês. Professora Adriana Menezes, não preciso apresentar para vocês, aí, professora top de linha. Vai lá, coloca no Google Adriana Menezes, assiste algumas aulas demonstrativas que você vai se convencer da capacidade e da excelente profissional que é a professora Adriana Menezes. Nossos amigos lá da Bahia, professor Ítalo Romano e professor Flaviano, fazendo aí uma bateria de correções de exercícios da banca do CESP. Temos informática, que costuma pegar muita gente. Essa revisão aqui de informática do Marcelo Leal são em torno de 6 horas e 30 minutos. E essa revisão do Leal aí, eu falo para vocês, cara, tá muito pontual. Cheguei a assistir algumas aulas. Essa aqui você tem que assistir, cara. 1, 2 vezes aí para chegar lá na prova de informática, você fechar a prova, hein? Ok? Língua portuguesa, também calcanhar de Aquiles aí de muitas pessoas aí. O professor Sidney Martins está gravando, já gravou a primeira parte, já disponibilizamos para vocês. Para as próximas 2, 3 semanas, vai gravar as outras 3 partes da aula do CESP. Administrativo e Constitucional, professor Constituição, professor Cabeça aí, Rodrigo Belmonte, excelente profissional, e aquela matéria, aliás, que os alunos se preocupam muito, que é raciocínio lógico, matemática. Ó, Jefferson Fiel para vocês, professor com o professor Jefferson já está preparando, serão 6 horas. Tá? 6 aulas de 1 hora do professor Jefferson Fiel, que vai gravar para vocês aí um super revisão. Meus amigos, minhas amigas, olha só, pesquise, compare, pega o nome desses professores, joga aí no YouTube, joga no YouTube, faça uma pesquisa, assista um pouquinho das aulas dele, compare. Você vai chegar à conclusão que é um super time de professores. Resumindo, esse curso, vocês terão 4 módulos, tudo isso por R$ 79,90. Olha só, aulão de véspera do INSS, aqui você pode clicar e ver as aulas que já estão disponíveis. Este aulão de véspera está em gravação ainda, tá certo? Vou até colocar lá na descrição da aula em gravação. Já tem 29 horas de videoaulas para vocês, só de correção de exercícios com foco no CESP INSS 2016. Aqui faltam 100% constitucional, administrativo, informática e 3 aulas ainda do professor Sidney Martins. Garanto para vocês que nós chegaremos aí muito próximo de 50 horas. Professor, e outros 3 módulos? Os outros 3 módulos são módulos de teoria, que nós estamos disponibilizando para vocês de suporte. Por exemplo, direito previdenciário, meu amigo. São 70 questões de 120. Resolvemos disponibilizar o módulo completaço da professora Adriana Menezes, que são de 39 horas para vocês. Papo sério com vocês, isso aqui vai fazer a diferença. Você quer passar, quer ficar competitivo, quer ter chance de disputar a vaga? Cara, obrigação sua, papo reto. Assistir pelo menos 2 vezes a aula da professora Adriana. Língua portuguesa, fizemos um resumo aí das principais aulas do professor Sidney Martins, 21 horas para a galera aí. Direito administrativo e constitucional, unificamos as 2 matérias, tá, com os principais assuntos, aqueles assuntos que o banca do CESP costuma cobrar. Tá certo, meus amigos? Então, aí, espero vocês aí nesse super aulão de véspera do LAC Concursos. Nós vamos fazer a diferença e nós iremos ajudá-lo bastante você nessa preparação, nessa caminhada rumo à sua aprovação. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.